Fala aí, meu povo. Vamos falar sobre progressões, especificamente progressão geométrica. Nesse vídeo a gente vai falar da soma, tanto da PG finita quanto da PG infinita também. Se liga só. A gente vai ter o seguinte. A gente vai usar essa ideia daqui a 2 vídeos, de novo, quando eu falar de progressão aritmético-geométrica. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas olha só. Eu vou dizer que meu SN é a soma dos N primeiros termos, como a gente já está acostumado. Só que esses termos estão em PG. Não esquece disso. Tá, vou botar o AN-1 aqui e o AN também. O que eu vou fazer? Eu não vou escrever ao contrário essa soma não, porque isso não seria útil. Não tem nenhuma propriedade aritmética dentro da PG. Tá? O que a gente vai ter vai ser uma propriedade geométrica, mas isso é só daqui a pouco, no próximo vídeo. Não vai ser agora não. Tá? Eu já falei dos dois próximos, já dei spoiler dos dois próximos vídeos aí. Eu vou fazer o seguinte. O meu SN, eu vou multiplicar pela razão da PG. Multiplicar pelo Q. Só que se eu multiplico pela razão da PG, repara só. A1 vezes Q, concorda que é o A2? A2 vezes Q, concorda que é o A3? Esse A1 aqui sumiu. Não tem um A1, outro A1 para ficar embaixo dele, percebe? Então ficou o A1 sozinho ali. Quando ele multiplica por Q, vira A2. O A2 vira A3, o A3 vai virar A4, e assim vai. O AN-2 vira o AN-1, o AN-1 vira AN, e o AN viraria AN mais 1. Só que esse, espertamente, eu vou deixar como AN vezes Q. Tá? Porque não tinha AN mais 1 antes, deixa AN vezes Q mesmo. Beleza? O que eu vou fazer agora? Pode até ser o AN mais 1, não tem problema não. Eu vou ter que passar pro A1 de qualquer forma depois. Então eu vou botar AN mais 1 aqui. Só para manter a estrutura do que eu estou escrevendo. Como tem muitos termos iguais, vê se não faz sentido eu fazer a diferença de uma equação pela outra. Ou seja, eu vou ter o meu SN multiplicando, botando em evidência, né? 1 menos Q. Isso vai ser igual a A1, tá sozinho. Aí vem o A2 cortou, o A3 cortou, a reticências cortou, o AN-1 cortou, o AN cortou também, menos AN mais 1, ok? Só para ficar com a estrutura do jeito que a gente conhece, 1 menos Q, A1 menos... Quem é o AN mais 1? Em função do A1. Usando o termo geral, é o A1 vezes a razão elevado à diferença dos índices. Se eu botar o A1 em evidência, já fica praticamente do jeito que a gente conhece a fórmula da PG, da soma da PG. Só que normalmente a gente não escreve nessa ordem não, hein? O padrão é você multiplicar por menos 1, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque na maioria das questões a tua razão é maior do que 1. Tipo, na maioria. Da PG finita e tal. Então, se você usar um número maior do que 1 nessa fórmula aqui, não é que tá errado, mas você vai ter um número negativo dividido por um número negativo. É claro que o sinal vai cortar, só que dá um incômodo na hora de fazer a conta. Gera um... Entendeu? Não é legal, não é bonito. Tá? A gente sempre busca resultados bonitos, sempre que possível. Não é sempre que a gente consegue, mas sempre que possível a gente busca. Tá? A gente chegou aqui na soma da PG finita. O que me diz que ela é finita? Eu estou procurando os N primeiros termos aqui. Tá bem? Eu usei os N primeiros termos. Show? Para PG infinita, a gente vai fazer uma breve adaptação. Deixa eu separar aqui a tela. A gente vai fazer uma rápida adaptação. A gente poderia fazer a mesma demonstração, zero problema nisso. Poderia ser a mesma demonstração. Multiplicar pelo Q, subtrair uma pela outra. Só que como ela é infinita, vai ficar cortando para todo sempre amém. Na prática, sobraria só o primeiro termo. Só o A1 que sobraria. Mas eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer um pouco diferente. Legal? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, só faz sentido falar de PG infinita quando ela converge. Felipe, eu não sei o que é convergir porque eu nunca estudei cálculo 3 na minha vida. Tá, tudo bem, não tem problema não. Mas cálculo 3 depende da faculdade, né? Pode ser cálculo 2 e tal, enfim. Mas convergir seria... Eu vou fazer uma soma de termos que são cada vez menores, cada vez mais próximos de zero, e essa soma ela vai convergir para um certo número real. Poderia acontecer de, por exemplo, eu vou somar 2, 4, 8, 16, 32, 64.
Percebe que eu estou sempre multiplicando por 2? Pô, o número que eu estou somando está cada vez maior. E cada vez maior, 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 maior. Cara, esse negócio vai explodir pro infinito, pô. Se eu somar todo mundo, infinitamente, isso vai explodir pro infinito. Eu não vou cair num resultado. Essa ideia do explodir pro infinito a gente chama de divergir. Então, convergir seria quando não explode pro infinito. Vamos definir dessa maneira, então? Tá? O convergir, eu estou definindo como sendo o contrário de divergir. E divergir é explodir, seja para o mais, seja para o menos infinito. Perfeito? Tranquilo? Não é a única forma de divergência, não, tá? Eu poderia ter uma divergência do tipo mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. Esses dois resultados aí, mais 1 e menos 1. Não vai convergir para lugar nenhum também. Tampouco vai explodir para infinito. Ele simplesmente não converge. Eu sei que eu não tô entrando nesse detalhe, ok? Eu só tô tentando simplificar a tua vida, até porque a gente não tá falando de cálculo, de análise aqui. A gente tá falando só de progressões mesmo, pensando em concursos militares, que são concursos lá do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Então pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a essas caracterizações aí, tá? Mas o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, a gente diz que essa soma converge. Eu vou botar aqui, ó, condição para que aconteça. E isso já foi questão de prova, da SpaceX, inclusive, da Escola Naval também. Do IME e do ITA eu nem falo. Obviamente já foi também. Tá? A condição é que o módulo de Q, o módulo da razão, tem que ser menor do que 1. Observa aqui, eu falei módulo, né? Isso equivale a dizer que a razão tem que estar entre menos 1 e mais 1. Ela pode ser negativa sim, isso não é um problema. Mas ela tem que estar entre menos 1 e mais 1. Fechou? Uma vez satisfeita essa condição, eu quero perguntar o seguinte para você. Se a gente pegasse o número meio e elevasse ao quadrado, isso vai dar 1/4, certo? 1/4 é maior ou é menor do que meio, que era o nosso número original? Concorda que é menor, né? Se eu fizesse meio ao cubo, vai dar 1/8. É maior ou menor do que 1/4? É menor, né? Eu tô acabando, juro. Se eu fizer meio elevado à quarta, vai dar 1/16, é menor ainda. Quanto você acha que vai dar? Entre aspas, né? Porque não existe elevar ao infinito. Você eleva por um número que tende ao infinito. Mas que seja. Se você tentar elevar ao infinito, quanto você acha que vai dar? Os meus resultados, eles estão cada vez mais próximos do zero. Conforme eu aumento o expoente, o meu resultado vai tendendo para zero. Então, se eu pegar um expoente grande pra dedéu, isso aqui vai dar zero, pô. Ah, vai tender pra zero. Realmente, vai tender pra zero. E é a mesma coisa que dizer que dá zero, fala sério. Tu não vai botar 10 elevado a menos 1 trilhão pra fazer uma conta. Tu vai botar zero, pô. Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui? Quando isso aqui acontece, o meu Q elevado a N vai tender para zero. De modo que o que antes seria a soma da PG finita, olha que legal. Eu tô chegando na prática, eu tô fazendo a construção com você, mas eu tô te mostrando uma dica para você não ter que decorar duas fórmulas. Você decora uma só, tá? A soma infinita, o Q elevado a N some, ele vai para zero. Só que tu não vai deixar aquele menos 1 lá em cima, né? Aquele menos 1 lá em cima tá feio. Então você vai dizer que a soma infinita é o A1 sobre... Tu troca o sinal embaixo. 1 menos Q. E a gente tem uma fórmula aqui. Que é verdade, que ela é muito mais bonita. Em se tratando da SpaceX, por exemplo, ela é muito frequente, tá? Nas questões de progressões, isso para todos os concursos, é muito frequente cair progressão geométrica infinita. E é assim, se ele começa a falar, eu tenho um quadrado, aí bota uma circunferência dentro, aí bota um quadrado de novo dentro, aí bota uma circunferência dentro. Qualquer coisa que ele começa a fazer repetidamente, infinitamente, pode acreditar que vai ser uma PG infinita. É só procurar a razão da PG, resolver a conta a partir daí, tá bom? Então, com isso a gente fecha mais um vídeo. Temos a fórmula tanto da PG finita, soma da PG finita, quanto da soma da PG infinita. Entenda aqui, a PG é a PG, ponto. Tá? A PG tem quantos termos você quiser que ela tenha. Na questão ele vai dizer, eu quero somar os 10 primeiros, os 20 primeiros, os N primeiros. Isso tudo é finito. Eu quero somar os infinitos termos.
Isso, obviamente, é infinito, tá bom? A questão que vai te dar a estrutura, se é finita ou se é infinita. Tu não vai tirar isso do bolso do nada. Maneiro? Vamos então pro próximo vídeo falar sobre propriedade geométrica. Não esquece de curtir não, hein?